I won't. Vamos lá, pessoal, 20 horas agora. O pessoal está chegando aí, o pessoal chegando aqui no Instagram, o pessoal chegando aqui no Facebook também. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, muito conveniente, muito adequado, que é a ansiedade. Como manter a calma em momentos de tensão. Estou vendo a galera chegando lá da XP, boa garoto. Valquíria chegando aqui também, Estevam, Márcio, Léo chegando, Marcel também chegando. Beleza, pessoal, o Daí também chegando. Muito bom, pessoal. Isa também lá da igreja, bem-vinda. Vamos começar então, galera. Um tema... Fernanda chegando, beleza. Grande Brickman também chegando aí. Bom, eu não vou cumprimentar todo mundo, porque a galera vai entrando, vai chegando, e a ideia é a gente ir direto ao ponto, ganhar tempo aí para as discussões, para as participações. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer uma provocação, alguma coisa assim, fica à vontade, viu? Sempre lembrando que essa é a live número 2 de uma iniciativa que eu estou chamando aí de The Thinker Model Project, uma iniciativa para trazer à tona aí o melhor de cada um de nós, trabalhar o autoconhecimento como função máxima da liderança. É uma live voltada para os executivos, mas, obviamente, eu acho que isso aqui é útil para qualquer ser humano, né? Principalmente nos dias de hoje, quando, então, um vírus, né, o novo coronavírus, colocou todo mundo na mesma página, colocou todo mundo do mesmo tamanho, né? Impressionante o poder que esse inimigo oculto tem sobre uma espécie inteira, sobre toda a humanidade, e reduziu todo mundo a uma coisa que nos torna iguais, que é a categoria de seres humanos. Não tem mais CEO, não tem mais diretor financeiro, não tem mais o empreendedor top das galáxias, está todo mundo morrendo de medo, todo mundo tenso, sem saber o que fazer, e aí tem uma lição tremenda, pessoal, por trás dessa oportunidade, que eu até mandei um vídeo hoje à tarde, que eu acabei não segurando um pouco aí a vontade de falar sobre esse tema, e agora a gente vai abordar isso com um pouco mais de profundidade, tá bom? Legal, é isso aí, pessoal, vamos lá. Eu não vou cumprimentar todo mundo, porque a galera está chegando, e eu vou tocando aqui. Fica o convite para você fazer sua pergunta, fazer sua provocação, colocar suas dúvidas, colocar suas inquietações, e agradecer aí ao Renato Cozen, que foi o cara que deu aí a dica para o tema de hoje, que é a ansiedade, e eu não sei, claro, ele não sabia que estaríamos por enfrentar o que os economistas chamam de tempestade perfeita, quando nada é tão ruim que não possa piorar. Foi o que aconteceu ao longo da semana com as bolsas do mundo inteiro, em especial com a Bolsa do Brasil, que teve aí 4 circuit breakers, 6 no total, contando com o final da semana e o dia de hoje também. E fora outras coisas que a gente vai conversando aqui ao longo da nossa live, ok? Então vamos lá, pessoal. O tema é ansiedade. Eu procurei contextualizar esse tema. O Léo está falando shutdown, é isso aí. Tem umas economias aí dando shutdown, tem umas empresas derretendo aí, né, Léo? Hora de comprar um papelzinho aí ou outro, né? Bom, eu procurei contextualizar esse tema ansiedade dentro do ambiente no qual a gente está vivendo, esse ambiente mais turbulento em função do coronavírus, e principalmente dentro do papel que nos é peculiar a todos nós, não apenas a quem trabalha em empresa, quem tem função executiva, mas todo mundo nessa vida é um líder, né? Eu gosto da ideia de que liderança é uma característica humana e não uma competência. Todo mundo nasce líder,
assim como todo mundo nasce com algum tipo de musculatura. Essa musculatura pode ser exercitada e hipertrofiada, assim como a liderança também pode ser exercitada e hipertrofiada. E qual é o lugar ideal para que se trabalhe a liderança? O lugar ideal para trabalhar a musculatura é numa academia, numa sala de musculação, com peso, com dor envolvida, com esforço, com limites sendo ultrapassados. O lugar ideal para se treinar a liderança é no ambiente de tensão. Num ambiente calmo e tranquilo e sereno e estável, não precisa de líderes. Precisa apenas de pessoas que vão manter as coisas como elas são. A gente costuma chamar essas pessoas de gerentes, supervisores, coordenadores, alguma coisa que tem a ver com algum cargo para manter as coisas como estão em ordem. A liderança nasce de um ambiente turbulento. E se tem um momento em que o ambiente está turbulento, o momento é agora. E eu achei muito legal a ideia do Renato falar sobre ansiedade e estou trazendo para esse contexto do coronavírus aí. Quero trazer uma reflexão que hoje eu antecipei através de um vídeo e agora quero aprofundá-la aqui com vocês. Então, vamos lá. Bom, na live passada, eu fiz um comentário sobre uma expressão que não é de agora, é do final dos anos 80, início dos anos 90, ali perto do final da Guerra Fria, que denomina o mundo como sendo um mundo VUCA. O que é um mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? É uma denominação cunhada aí por um sociólogo da época, cujo nome eu não consigo me lembrar agora, mas muito adotada pelas Forças Armadas Americanas para fazer contexto, explicar para as pessoas como é que era o mundo daquela época. Se naquela época o mundo era um mundo VUCA, hoje então o mundo é VUCA elevado a VUCA. Então é um mundo muito mais volátil, muito mais incerto, muito mais complexo e muito mais ambíguo. E quando entra um elemento como o coronavírus, esse negócio fica muito mais ambíguo, muito mais complexo, volátil e incerto do que nunca. E aí, nesse momento, vem a oportunidade. Vem a oportunidade das pessoas, então, baixarem a bola, baixarem a atenção e procurarem entender o que está acontecendo. E não é o que está acontecendo com o mundo, mas o que está acontecendo com as pessoas que estão vivendo nesse mundo. E, mais especificamente, com você. O que eu quero convidar você a fazer nessa live é você parar de olhar para fora, parar de olhar para governo, parar de olhar para a economia, parar de olhar para países, parar de olhar até para o próprio país mesmo e olhar para você no epicentro dessa crise, no epicentro desse momento, tá? Você pode acreditar que isso não vai fazer nenhum sentido, mas eu te garanto que vai. Por N motivos. Primeiro, porque as grandes transformações do mundo começam com os indivíduos. Você pode ter certeza que começou com um indivíduo, aí aquilo que começou como um alastramento, depois virou uma epidemia e hoje é uma pandemia. Começou com uma pessoa, né? Começou com um humano que em contato com o outro, que em contato com o outro, que em contato com o outro, acabou alastrando esse negócio. As grandes transformações humanas começaram com uma ou duas pessoas ali numa garagem, num ambiente mais recluso, e daqui a pouco aquele negócio se alastrou. E você pode ter certeza que as obras que você fez na sua vida, sejam elas boas ou ruins, foram começadas por você. É bem certo acreditar que ninguém planejou ter um mau casamento, ter um mau emprego, ter uma má vida. Mas se a vida é ruim, se o casamento é ruim, se o emprego é ruim, isso é fruto das suas decisões, dos seus comportamentos, daquilo que você está escolhendo para você, seja por exceção ou seja por fuga. E o que eu quero convidar você a pensar nesse momento é que escolhas você pode fazer num mundo em que ele se encontra cada vez mais VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí tem algumas coisas para a gente ir pontuando e trazendo como lições, e eventualmente até sair daqui dessa live, eu não diria sem um grau de ansiedade, mas entendendo exatamente onde nasce essa ansiedade. Se você quiser, você pode trazê-la para um estado de serenidade. Sim, com alerta, com atenção, nível de atenção estabelecido, mas não necessariamente ansioso e sendo consumido pelos fatos, ou pelas notícias, ou pelas fake news, ou pelo bombardeio que você deve estar recebendo, como eu estou recebendo, de notícias de toda a ordem sobre o tal do coronavírus. Eu quero começar contando uma história muito breve, né, e muito singela também, de uma praga que se anunciou num determinado reino. A praga se anunciou com toda a cortesia e elegância, chegou para o rei do reino e falou: rei,
eu vou invadir o seu reino e vou matar 1000 pessoas do seu reino. E o rei falou, mas por quê? Porque é minha natureza. A natureza da praga é matar pessoas. Então eu vou vir para o seu reino e vou matar 1000 pessoas do seu reino. Tudo bem? O rei, então, comovido com a antecipação da notícia, procurou fazer o máximo que podia para impedir essas mortes, mas a praga foi e se alastrou pelo reino. Só que no final, havia uma totalidade de cerca de 10.000 mortos naquele reino. Então o rei foi ter com a praga. Foi conversar com a praga e perguntou para a praga, praga, você disse que vinha para o meu reino para matar 1000 pessoas e morreram 10.000 pessoas. O que aconteceu? A praga falou, olha, rei, eu matei as 1000 pessoas. As outras 9.000 morreram de medo. Então, eu queria que você pegasse essa história para procurar, através dessa história, através dessa metáfora, entender onde é que você está se colocando nesse lugar. Quais são os impactos que esses estímulos estão fazendo? Todo dia a gente recebe estímulos. Domingo à noite inaugurou a sede brasileira da CNN. Fiquei assistindo a CNN a noite inteira, de manhã, o dia inteiro, hoje o dia inteiro, para ver o padrão de qualidade, para ver a temática do jornalismo deles. E confesso que está bem interessante, claro, tem alguns equívocos lá acontecendo, uma empresa que começou agora, mas estão caminhando bem, é uma alternativa de notícias aí também para eu e você podemos consultar. E o volume de informação é brutal. O WhatsApp é brutal. Recebi hoje um e-mail de uma senhora que mora na Itália, que hoje já lastrou pelo Instagram, já lastrou pelo Facebook. Enfim, você não tem controle sobre os estímulos que você vai receber. Mas você pode ter controle sobre o que você vai fazer com isso. E a pergunta primeira pergunta da noite de hoje, você está no comando do que você está fazendo com as coisas que acontecem com você, principalmente nesse momento agora? Ou você está se deixando levar pela emoção, está se deixando levar pelas notícias, pelo bombardeio, e está meio teleguiado por essas notícias que estão chegando e se apavorando desordenadamente. Eu confesso a você que está sendo um baita de um exercício, porque eu tenho muitos clientes, alguns estão me assistindo aqui agora, eu tenho compromissos em escolas, eu tenho compromissos com pessoas, eu tenho compromissos com pessoas que moram comigo, minha namorada, minhas filhas. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, e enquanto eu não me posiciono diante disso, enquanto eu não tomo minhas decisões em torno dessas questões, e obviamente elas também, nós seremos levados pela volúpia, pela onda, por essa enxurrada de informações que vão chegando para a gente. Mal comparando, eu sei que eu estou usando um exemplo um pouco mais hiperbólico, que é esse momento que o mundo está vivendo, mas mal comparando ao que acontece nas empresas. A maioria das pessoas vive nas empresas com um monte de informação, um monte de dados, na verdade, que elas têm dificuldade de transformar em informação para tomada de decisão. A vida está oferecendo exatamente essa oportunidade. Uma série de dados que estão chegando para você fazer suas reflexões, interpretações, transformar isso em informação e tomada de decisão. Esse aqui é o grande barato desse momento agora. Então, esse é um primeiro ponto, né? O que você está fazendo para pegar esses estímulos todos, governo do Rio, governo de São Paulo, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, o mundo inteiro, o que você está fazendo com isso, como é que você está refletindo acerca dessas coisas e tomando decisão naquilo ou sobre aquilo sobre o qual você tem um certo grau de influência. Sua família, seus negócios, sua vizinhança, o seu prédio e coisas do tipo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, por que as pessoas estão com tanto medo nesse momento? E se nós sairmos desse momento e olharmos um pouquinho antes desse momento, a pergunta é por que as pessoas ainda estavam com medo? Né? Então, as pessoas estavam com medo, agora as pessoas estão com mais medo. Eu acredito que por dois motivos. O primeiro motivo é pelo fato de que o movimento é concentrado, ele é massivo. Não é uma notícia ruim no horário da manhã, uma notícia ruim no jornal da noite. É uma notícia ruim o dia inteiro. Então, há um movimento massivo de informação, seja por que motivo for, eu não vou entrar no mérito, né? A imprensa faz o papel dela e eu não vou criticar ninguém nesse momento, mas há um conjunto de informações massivos chegando para você.
E, claro, só vai chegar para você se você abrir os canais, se você ligar a TV, se você entrar na internet, se você ligar na rede social que a emissora ou a entidade ou a mídia está divulgando. Esse é um primeiro ponto. Essa divulgação massiva, ela traz essa sensação e traz esse medo desenfreado, e isso acaba tomando conta das pessoas. O segundo ponto, e esse eu acho que talvez seja o mais importante, e eu vou procurar desenvolver o raciocínio com calma, porque ele é simples, mas ele é delicado, é o seguinte. De tempos em tempos, nós vivemos, no nosso ciclo histórico, momentos de tensão. E nos momentos de tensão, a impressão que eu tenho é que a morte se apresenta mais próxima. Eu acredito, e estou falando então das minhas crenças, que uma boa parte das pessoas, se não a maioria delas, não está preparada para a morte. E por que não está preparada? Porque não quer tocar nesse assunto. Ainda que saiba que esse assunto é um assunto que vai acontecer. Não agora, espero, não amanhã, espero também, mas em algum momento. Eu acredito que grande parte da evolução humana se dá pelo fato de que as pessoas são finitas, pelo menos naquilo que diz respeito ao corpo. Eu não posso garantir, por ciência, como é a vida após a morte, mas eu posso até sentir isso dentro das minhas crenças espirituais. Mas dentro da ciência, a gente sabe que uma vez um corpo acabado, um corpo concluído, um corpo sem vida, ele entra no estado de morte. E eu acredito que a sensação, o fato de saber que o ser humano vai morrer, talvez seja o grande impulsionador, seja pela dor, né, de querer fugir da morte. Então, vou construir um legado, vou construir uma história, vou construir coisas, vou acumular bens, ou vou fazer coisas, ou pela vontade de, no momento em que eu tenho a maturidade emocional para entender que a morte faz parte da vida, eu vou construir o máximo que eu puder para deixar um legado. Então, a morte tem um papel fundamental para nossas vidas. E aí a pergunta, ou a reflexão que eu convido você a fazer é o seguinte: muitas pessoas perguntam assim, o que acontece depois da morte? Aí eu te pergunto, o que acontece antes da vida? Quando você, eu não vou dizer você, mas quando um organismo começa a se formar, né, através da conexão de um espermatozoide com um óvulo, ali a ciência já diz, quando há aquela concepção e se cria o zigoto e ele se multiplica, ali já se diz cientificamente que há vida. E o que acontece antes daquilo ali? É o mesmo pensamento, acredito eu, que faz seres humanos pensarem o que acontece depois da morte. É porque muitos não se atentam para a ideia de que antes de estar presente eu estava em algum lugar antes, e depois de estar aqui eu deveria estar em algum lugar depois. Só que, por algum motivo, a maioria de nós se pergunta onde é que acontece depois, mas não o que acontece antes. O Léo está falando aqui o seguinte: a morte anuncia o fim da sua existência, mas não vivem. Então, Léo, esse é um ponto relevante, eu vou explorar isso. E o Luiz Tomás, grande Tomás, fala assim, medo, ego, proteção e morte afetando o comportamento em massa. Então, veja, eu acho que vocês estão certos e a gente coaduna do mesmo pensamento, mas acho que tem alguma coisa além disso, porque enquanto eu estou vivendo a histeria do mundo, como ele se apresenta, né, trabalhando, fazendo coisas, escrevendo coisas, ganhando dinheiro, pagando contas, fazendo coisas, enfim, acumulando e tal, eu estou me distraindo daquilo que, de fato, está dentro de mim e que me incomoda e eu não quero tocar. Então, eu vou para fora, eu vou para o shopping, eu vou para o trabalho, eu vou para a balada, eu vou para o happy hour, eu vou para sair com os amigos, eu vou praticar um esporte, coisa do tipo. Agora, quando baixa a tensão e você é convidado a ficar recluso na sua casa, a um certo grau de distância até das pessoas com quem você mora, você começa a ter que conviver com você mesmo. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você é quando tem que conviver com você mesmo? Você gosta da sua companhia? Você gosta de estar com você? Você guarda algum momento do seu dia, da sua vida, para pensar sobre o que você pensa, o que você sente, a sua história pregressa, o que você já viveu, o que você quer viver para o futuro? Você para entrar em contato com você mesmo, como agora o mundo está nos convidando a fazer isso, não é?
Então a Flávia fala que não estão vivendo realmente, são vivos mortos. São pessoas que estão apenas fazendo um dia passar atrás do outro, mas não estão obtendo, talvez, né, lições aprendidas, evoluindo na jornada, construindo uma nova forma de viver, assumindo certos riscos, sabendo que a vida é finita, né? E, portanto, escolhendo viver por algo que faça sentido. A impressão que eu tenho, e eu falei isso no e-mail que eu mandei hoje para uma base de pessoas que eu mando e-mail toda segunda-feira. Aliás, se você quiser receber esses e-mails, manda o seu e-mail para mim que eu coloco você na nossa base. Eu fiz esse questionamento. Será que as pessoas estão vivendo pelos motivos certos? Será que as pessoas estão vivendo... E quando eu falo as pessoas, é óbvio que é uma retórica, eu quero falar de uma maneira diferente. Será que você está vivendo pelo motivo certo? Até me fiz essa pergunta, será que eu estou vivendo pelo motivo certo? E quando me faço essa pergunta, eu tenho a convicção que sim, né? Eu vivo por algo que me traz uma satisfação e um significado tremendo, que eu começo a ver que cada vez que eu gasto a minha vida com o que eu faço e com o que eu vivo, eu estou morrendo por isso. Então eu vivo por aquilo que eu morro. Porque cada dia que passa é mais um dia vivido e menos um dia por viver, de vários que eu ainda não sei quais são. Então, encontrar algo pelo qual faça sentido, talvez faça a vida ter um outro significado. A Mariana fez o seguinte comentário: coincidentemente estamos de quarentena na quaresma. Então, Mari, eu não tenho muita convicção de que é uma coincidência. Eu tenho crenças espirituais que me dizem que isso acontece no momento que tem que acontecer. Eu confesso que me dei conta de que essa quarentena estava realmente dentro de um período que chamam de quaresma. É claro que nem todo mundo coaduna da mesma orientação espiritual que eu, ou que talvez você, mas não importa. O que importa é que nós estamos tendo uma oportunidade de, baixando a tensão, baixando a frequência, eu tenho que olhar no espelho, sem precisar ir para o trabalho, sem precisar ir para a escola, sem precisar ir para o centro espírita, sem precisar ir para a igreja, mas precisando estar em contato comigo mesmo. E aí começar a me dar conta do seguinte: do que eu estou com medo? Eu estou com medo do coronavírus ou estou com medo de encarar quem eu sou? Eu estou com medo do coronavírus ou estou com medo de perder os símbolos que me dão sentido à vida, como trabalho, família, estudo, igreja e X? Ou será que eu ou você não somos capazes de viver sendo apenas quem somos? Essa é uma provocação que eu queria muito te convidar a refletir. Quero muito que você pense sobre isso. O Luiz Tomás está falando o seguinte: a situação convida para a expansão de consciência. Então, Luiz, a situação... tem uma colocação, que agora eu não vou lembrar o autor, que ele fala o seguinte, que a ocasião faz o ladrão, né? Na verdade, a ocasião revela o ladrão, né? O ladrão já está lá. Então, surgiu a condição, o ladrão vai lá e surge. Eu acho que a ocasião está ajudando pessoas a se revelarem, pessoas que estão buscando a sua casa interna, como o Léo coloca aqui no Instagram, né? São muitos estímulos externos, é muito condicionamento de sucesso e riqueza. E ano passado, ano retrasado, eu passei 2 anos falando de grandeza e realização, que são elementos internos, que podem até redundar na riqueza e no sucesso, não tem nada de errado com isso. Mas o fato é que, se eu não introspectar, se eu não voltar para dentro de mim, se eu não entender quais são os meus modelos mentais, como é que eu aprendi a pensar, com quem que eu aprendi a pensar, se eu não entender quais são os meus padrões emocionais, do que eu tenho medo e por que eu tenho medo disso, esse medo é real ou ele é imaginário? Se eu não fizer essa reflexão, se você não fizer essa reflexão, você será manipulado pelo movimento que está aí estabelecido. De novo, eu não quero fazer nenhuma crítica à mídia, não quero fazer nenhuma crítica ao jornalismo. Eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles, eu não tenho dúvida disso. Mas é importante que você faça o seu trabalho, que é receber essas notícias e tomar a sua decisão. O Atos, grande Atos, está fazendo o seguinte comentário: eu viajo comigo mesmo no cinema, andando só pelo shopping e dirigindo só. A vacina para a corona em cães há anos, e a mesma família de vírus, porém, não causa dano a humanos. Então, eu acredito que a história que eu contei no início, que não é minha, eu aprendi através de um amigo chamado Alexandre Camilo, o que mais me preocupa é
a hemofobia que as pessoas estão tendo, essa fobia pelas próprias emoções, esse medo de sentir as emoções que estão sentindo. E eu não me iludo, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, pelo que eu pesquiso, as emoções não nascem do nada, elas nascem de uma forma em que você interpreta os fatos que acontecem no mundo e você, a partir daí, sente dor ou prazer, alegria ou tristeza, ameaça ou oportunidade. A Célia faz o seguinte questionamento: será que não estava na hora de cada um voltar para si, mas perceber que existe o outro? Então, Célia, eu não tenho dúvida que a hora disso começa, eu acredito, quando eu atinjo um certo estágio de maturidade emocional e sigo a minha vida toda. Eu nem preciso de um coronavírus para fazer esse efeito em mim, entende? E é o que eu quero provocar nas pessoas dessa live. Eu quero provocar que você não precisa de um efeito avassalador como esse para que você decida a hora em que você deve voltar para si, numa relação intrapessoal, você com você mesmo, para você ser o melhor que você pode ser numa relação interpessoal. Sem nenhuma alusão religiosa, mas uma figura de linguagem, quando eu vejo, acompanho a história de Cristo, quando ele se destaca da multidão, sobe ao monte para orar, naquele momento ele está fazendo o que muitos de vocês fazem com os seus celulares. Você deixa ele no canto para recarregar. Quando você fica no seu canto para recarregar? Quando você fica no seu canto para reconfigurar seu sistema de crenças, seus padrões emocionais, ou quanto você está automaticamente sendo movido por aquilo que não te pertence. O Tomás fala aqui o seguinte: ao mesmo tempo que se auto-observa, percebe a conexão entre a parte e o todo. Faz todo sentido, Tomás. E a Isa fala o seguinte: o mundo está precisando de conhecer mais a si mesmo e a Deus. Eu não tenho dúvida, Isa. Como o mundo é um ser muito etéreo e ele é complexo, tem 7 bilhões, eu quero fazer a provocação no seguinte sentido: de 0 a 10, quanto você está dedicando o seu tempo para conhecer a si próprio, para perceber a sua conexão com algo maior do que você ou do que as coisas que estão fora de você, e não importa o nome que você vai dar para isso, e quanto que você, ao conhecer a si próprio e se conectar com essa coisa maior, está realmente, então, fazendo o que a Célia promove ali, se conectando com o outro, dando ao outro o melhor de si, e não indo para o outro para tomar dele o pior que você pode ter para curar o teu próprio buraco interno. Entende o que eu quero dizer? É um jogo muito mais de doação do que de tomar esse negócio, do que de tomar para si. É um jogo que eu estava criando aquela figura de linguagem, né? Quando Cristo vai para o monte, faz as suas orações, se conecta com o Pai, ele volta e ele pega aquilo que lhe alimenta, que lhe abastece, e distribui para a população para a qual ele vai falar. O Léo me pergunta: quais são as suas convicções e crenças? Né? Então, essa pergunta é retórica, né, Léo? Você não está perguntando para mim quais são as minhas, eu entendo. Mas essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Quais são as suas convicções quando você está com dinheiro, quando você está com saúde, quando você está com emprego, quando você está feliz? E como é que essas convicções se estabelecem quando você está sem dinheiro, doente, abandonado e infeliz? É nessa hora que você vai saber do que você é feito. Porque se essas convicções variam de acordo com as circunstâncias, o que eu posso te dizer é o seguinte: não são convicções, são conveniências. São situações convenientes, sensações convenientes. Agora, quando você está realmente sabendo quem você é e do que você é feito, não importam as circunstâncias. Você apenas vai olhar para as circunstâncias, vai tomar uma decisão e vai agir em direção a isso. Da maneira mais drástica que for necessário, da maneira mais inteligente, ou mais calma, ou mais sereno, mais madura, não importa. Você vai encontrar a sua própria maneira, como cada um de nós poderá encontrar, desde que invista tempo e energia na busca daquilo do qual eu sou feito. E quando o mundo está rodando a sua velocidade normal, os elementos distraidores, né, aquilo que te distrai, está ali no topo, no pico, e você não para pensar. Tanto é que as igrejas começam a lotar quando as pessoas estão com medo. Nesse momento, infelizmente, elas não estão lotando porque o motivo do medo é o medo de aglomerar. Mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas estão orando mais hoje do que oravam semana passada.
É uma pena que pelo motivo errado, porque a oração normalmente é algo pelo qual você agradece, e não necessariamente pelo qual você pede. Mas está tudo bem, né? Pedis e recebereis, foi uma ordem dada, então faça cumprir essa ordem, mas agradeça na hora que você obtiver. E não se esqueça do momento ruim para você não esquecer do momento bom. E não é porque o momento é ruim ou porque o momento é bom, é porque você decide o que você vai fazer com o momento que te acontece. Nesse exato momento, o que poderia ser muito ruim, pode também ser muito bom, né? Pessoas estão mais próximas, pessoas estão mais cuidadosas umas com as outras. A Lara me deu uma ideia de falar, pô, pai, já que eu estou com a escola suspensa por um tempão, a gente pode ir ali, a gente pode dar uma andada aqui no prédio, ver se tem algum idoso que queira que a gente faça uma compra ou outra para ele. As pessoas começam a pensar no bem do outro, isso é muito bacana. A Isa fala aqui, nessa hora é só você e Deus. Então, Isa, é você e Deus, né? E você, eu e Deus, porque acredito nisso, você e Deus, porque você acredita, mas você e aquela entidade, aquela força maior que você acredite também. A Grazi fala o seguinte, claro que existe a questão do meu lugar no mundo e da responsabilidade social, quando zelo pelos cuidados para evitar contágio e a percepção do eu sagrado, eu comigo, eu com minhas crenças. Então, eu acredito muito nisso, Grazi. O quanto que eu me construo, né, o quanto que eu me cuido e me crio para eu poder, junto à sociedade da qual faço parte, poder oferecer o melhor que eu posso oferecer. Na medida que eu não construo a mim próprio, e eu sou uma obra mal construída ou faltando um pedaço, e esse pedaço que falta me dói, eu vou para o mundo para tomar de alguém esse pedaço que me falta. E isso não torna a relação equilibrada, uma relação satisfatória ou saudável. Vai acabar, em algum momento, se tornando uma relação tóxica. E aí não vai funcionar. E ela acrescenta, acredito na intervenção para pensar nesse crescimento. Então, eu também acredito nessa intervenção. O que eu gostaria de convidar a todos é para que pensassem na vida, pensassem nas suas crenças, nos seus valores, no seu propósito de vida, que estão fazendo com a vida, sem precisar de um coronavírus para te chacoalhar, entende? O Odair fez o seguinte comentário, estou gostando de ver, galera, muito comentário, isso é muito bom. Estou convivendo com pessoas com medo enorme desse coronavírus e noto que algumas estão em pânico. Como eu poderia ajudar essas pessoas a se manterem em calma? Odair, acho que o primeiro exemplo, né, o primeiro ponto é o exemplo, você sentar calmo na frente dessas pessoas. Procurar identificar onde é que está a ansiedade dessas pessoas. Porque o que é ansiedade, se não uma presença maciça dessa pessoa diante de um futuro incerto? Eu acredito que as pessoas ficam ansiosas porque elas vivem hoje muito preocupadas com o futuro. E acredito que as pessoas se deprimem porque elas vivem hoje muito preocupadas com o passado, ou até mesmo saudosas de um certo passado. E eu convido você, Odair, e a todos nós, a pensarmos como eu posso ser hoje a pessoa que eu quero ser hoje. Um dia de cada vez, um passo após o outro. E talvez essas pessoas estejam em pânico porque estão se vendo diante de algo que não é real, que não é... Perdão, deixa eu falar de novo. Elas estão vendo diante de algo que as amedronta, que é a possibilidade da morte, mas que não necessariamente será. Ela vai vir, não tenha dúvida, mas não necessariamente virá agora. Então, acredito que do que eu estava comentando antes, que grande parte desse medo não está no fato de... Claro, sempre tem o medo de alguma pessoa que a gente ama se infectar e essa infecção evoluir, essa pessoa vir a morrer. Mas há um medo generalizado da espécie humana de lidar com a morte, quando, na verdade, a morte ela é um fato da vida. É um fato que dá sentido à vida. Não faria o menor sentido uma vida sem a morte. Eu, como cristão, acredito em algo chamado vida eterna. Mas qual vida? A vida espiritual, que abastece esse corpo que, de fato, com o tempo vai se deteriorando, né? Teilhard de Chardin, filósofo de primeira linha, francês, ele falava isso. O engano das pessoas é achar que elas vivem uma experiência humana, uma vida humana numa experiência espiritual, quando, na verdade, vivemos uma vida espiritual numa experiência humana.
Eu acredito, e é só crença mesmo, porque eu decidi acreditar assim, não tenho nenhuma comprovação científica disso, que nós estamos aqui de passagem. E se você perguntar, mas Luiz, você não tem medo da morte? Eu vou dizer para você, eu tenho medo da morte, mas é um medo que não me paralisa, não me faz entrar em pânico. O medo é um estágio da vida, o pânico é outro estágio. Eu tenho medo da morte muito menos do que eu tinha antes. Antes eu tinha pânico. E por que eu tenho medo? Porque a morte vai me afastar de pessoas que eu amo. Então, meu trabalho é entender a natureza do amor e entender que amor não tem a ver com apego, nem com posse e nem com propriedade. E que também eu posso partir como se fosse uma viagem. Como eu já parti. Você pode se dar conta que teve um dia na sua vida que você brincou com os teus amigos pela última vez e que nunca mais você brincou com eles? Consegue se dar conta disso? Vai ter um dia que eu vou estar com as minhas filhas, com a minha mulher, com os meus amigos pela última vez. E depois eu não vou me dar mais conta disso, porque as coisas vão acabar acontecendo. Eu falo isso por livros que li, por estudos que fiz, por vontade de querer saber sobre isso e, principalmente, por decidir que estímulo eu quero sentir, que dor ou prazer eu quero sentir quando eu lido com esse tema. Então, isso é um aprendizado. Passar aqui uns comentários que eu quero fazer aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. A Célia falou o seguinte, analisar o que eu sou para o outro. Não digo analisar, Célia, mas é construir a ti mesmo para você se dar o melhor. Eu não fico me analisando. Aliás, eu não analiso ninguém. Eu fico aprendendo com as pessoas como elas são. Eu procuro aprender com elas. Estou, inclusive, estudando psicologia agora, formalmente, faculdade de psicologia. Estou com as aulas suspensas lá na faculdade, mas estou estudando em casa, porque eu quero aprender mais sobre o outro com as ferramentas certas. Então, acho que não é analisar o que eu sou para o outro, mas aprender sobre mim, aprender sobre o outro e poder ser o melhor que eu posso ser diante daquele outro. A Inês fala aqui, o futuro sempre foi, sempre será incerto. Inês, a vida é incerta. O futuro pode ser menos incerto se você o programa, se você o planeja. Mas a vida é incerta, o minuto seguinte é incerto. Nós passamos no final de semana agora e demos conta que um dos ministros, ex-ministros do Bolsonaro, Gustavo Bibiano, em casa com o filho, teve um infarto, caiu no banheiro e morreu. Pum, o futuro dele acabou. Né? Então, o reverendo Aldo, que é uma pessoa que eu reputo um enorme respeito e a quem eu ouço com muita atenção na igreja que eu frequento, na anglicana, ele fala muito disso, desse futuro que não sabe, que ninguém sabe qual vai ser. Claro que eu tenho um plano para o meu futuro. Eu comecei uma faculdade agora. Eu quero, em 2024, estar formado como psicólogo e ser um psicólogo dos 59 aos 90 anos de idade. Aí você pergunta para mim, e quem garante que você vai conseguir? Eu vou te responder, ninguém garante isso. Mas eu quero fazer isso, eu tomei essa decisão. E se o tempo passar e eu for preservado, é isso que vai acontecer. Ah, mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Pode, eu posso decidir, não está cravado em pedra. Esse é o poder que eu tenho de fazer escolhas da minha própria vida. E eu posso, com isso, desenhar o meu futuro. Essa que é a beleza. O futuro não é algo para se saber, o futuro não é algo para se adivinhar. O futuro é algo para ser criado, para ser desenhado. E isso, o ser humano tem um aplicativo chamado imaginação, que muitos, com a idade adulta, perderam a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar. E a Sola Demeu, que é o nome que está aqui, mas eu não lembro o nome dela, fala que o ensaio sobre a cegueira, resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana numa verdadeira viagem às trevas. A responsabilidade de ter os olhos quando os outros perderam. Exatamente, né? O ensaio sobre a cegueira, que é um texto muito interessante do José Saramago, se eu não estiver enganado, ele dá exatamente essa ideia. Como também dá essa ideia a alegoria da caverna, de Platão, quando pessoas que vivem numa caverna acreditam que a vida é daquele jeito, quando um consegue sair, ele se dá conta que aquelas imagens que eles viam na parede da caverna nada mais era do que os seus próprios reflexos contra a luz do sol. E quando a pessoa sai da caverna e vê uma outra vida, ela não consegue mais voltar para a caverna. Então, esse é um ponto, né? Quantas pessoas estão precisando agora, tendo a necessidade, ainda que forçosa, de sair da caverna, porque o coronavírus chegou e trouxe uma luz onde havia sombra. E talvez muitas pessoas estão vendo o coronavírus como sombra e não como luz. É uma forma de pensar. De repente, vale a pena. A Isa fez um comentário, eu acredito também, Binato, legal.
Depois do alfa veio a morte como um começo em outro plano. Então, esse é legal, Isa. Eu hoje não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, não sou a mesma pessoa que eu era há 2 anos atrás. O mundo hoje não é o mesmo mundo que era em 99. Então, me lembro que as pessoas ficaram apavoradas com aquela profecia de Nostradamus que o mundo ia acabar de 99 para 2000. E, de fato, o mundo acabou. Não é mais como era antigamente. É um mundo completamente diferente. O Luiz que eu fui está morto. Eu tenho uma vaga e uma boa lembrança dele e tenho uma gratidão tremenda pelo Luiz que eu fui. Mas eu não sou o Luiz que eu fui e não sou hoje o Luiz que eu vou me tornar. Então, a morte ela está presente em cada um de nós todos os dias. É que a gente tem uma baita de uma sorte de todo dia poder ressuscitar. Eu morro hoje à noite e ressuscito amanhã. Eu morro hoje à noite e ressuscito amanhã. Esse exercício pode me preparar para o dia que eu morrer e tiver que ressuscitar numa outra dimensão. Eu acredito que alguma coisa que eu fiz aqui eu vou ter que levar para lá. Algo que faça sentido. Nada que eu esteja acumulando. E aí o Léo falou o seguinte, o amanhã não é nada mais que consequências do agora. Então, o mais importante que pensar no amanhã é pensar no hoje do que posso fazer, do que posso fazer hoje, para amanhã eu não me deparar com o ruim ou com o que eu não quero. Então, Léo, eu acredito muito na ideia, e você me chama a atenção para um conceito, e com isso eu vou rumando aqui para a gente encerrar a nossa live, que eu acho que é fundamental. Essa história de passado, presente e futuro foi uma maneira que nós humanos encontramos para conceituar o tempo. Então as pessoas acham que passado é uma coisa, que o presente é outra coisa e que o futuro é outra coisa. Isso é um equívoco que promove a depressão e que promove a ansiedade. Quando eu me dou conta, e a gente aprende o tempo numa régua, numa linha, onde a parte esquerda é o passado, o centro é o presente e a parte da direita é o futuro. Mas a gente chegou a conversar sobre isso numa das nossas reuniões lá na XP. Quando eu pego o meu passado e trago para o futuro, ou para o presente, perdão, o que é o meu passado senão as causas do meu presente? E o que é o meu futuro senão os efeitos do meu presente? Portanto, no presente, eu reúno o meu passado e o meu futuro. Então, não existe essa história de tempo fragmentado. Existe um tempo uno, um tempo único. Essa história do tempo contado em horas é uma invenção humana. E uma baita de uma invenção humana quando ela me faz o bem e me transforma num ser sábio. Mas uma péssima invenção humana quando eu me torno depressivo, porque não vivo mais como vivia antigamente, ou quando eu me torno ansioso, porque eu ainda não consigo viver como eu gostaria de viver. Agora, o tempo de Deus, ou o tempo do universo, ou o tempo do cosmos, é o tempo da eternidade. O ser humano, até dividir o tempo em parcelas, o ser humano não tinha preocupação com o tempo. Isso é um aprendizado humano, não é um aprendizado do eterno, não é um aprendizado do universo. Isso é uma coisa para se pensar, né? O Donini fala aqui, repensar no amor ao próximo. Então, Donini, eu só quero reiterar o seguinte, o amor que eu dou para o outro é o amor que eu tenho em mim. Então, não é aquela história de ser egoísta, pelo contrário, eu para ser cada vez mais altruísta, eu tenho que me preparar cada vez mais. É bem aquela história da máscara que cai com oxigênio, eu tenho que botar em mim primeiro, depois botar no outro. Essa história de pensar no amor ao próximo sem pensar em si mesmo, para mim não funciona. Eu tenho que estar muito bem, me amando muito, para pegar esse amor e transbordar para o outro, estender para o outro. Isso é fundamental e é essa provocação que eu estou fazendo. Quanto você está cuidando de amar a si próprio num amor de altíssima qualidade. E quanto você está aumentando isso um pouquinho a cada dia. E a Célia fala o seguinte, tomara que você consiga mesmo, porque precisamos das suas reflexões. Ô Célia, na real, precisar não precisa, sabe? Do que eu preciso muito? Eu preciso muito de oxigênio. Se eu ficar sem oxigênio por 3 minutos ou 4 minutos, eu vou morrer. Isso eu preciso muito. Eu vou precisar muito de comida por um bom tempo. Se eu ficar aí, talvez 25 dias sem comer, talvez eu morra. Água, isso eu preciso. Todo o resto é desejável. Todo o resto é desejável. Ouça o que eu estou te dizendo e pensa sobre isso. Você pode até dizer o seguinte, tomara que você consiga mesmo, porque eu quero muito as suas reflexões. Aí a gente vai estar junto. Aí a gente vai estar junto porque querer é uma outra dimensão. Eu quero muito o amor das minhas filhas, quero muito o amor da minha namorada, quero muito o reconhecimento dos meus amigos, dos meus clientes,
Mas eu posso te dizer que isso não é algo do qual eu precise, mas eu quero ter isso. E quando eu quero, eu vou em busca disso. E vou em busca com a sabedoria. Quando eu preciso, eu vou irracionalmente atrás disso. E quando é irracional, não é amor, no meu ponto de vista. A Inês falou o mito da caverna, eu falei alegoria, que é uma outra forma de expressar, mas é a mesma coisa. O Marcelo Arias, meu filósofo preferido, isso é um sacana. A gente conversa depois no privado. Isso é Agostinho, beleza, né? O livro 2 ou 7 das Confissões, lindíssimo. Agostinho e o tempo, é isso aí, cara. É o tempo de Kairos e o tempo de Cronos. Isso é maravilhoso. E é isso aí, Marcelo. Eu também te reconheço muito, cara. Então é isso, pessoal. Eu acredito que o que mais está gerando essa comoção terrestre ou no planeta é uma coisa que o Jung chamou de inconsciente coletivo, que nasce da ideia de consciência do Freud, que é muito inteligente, né? Mas eu quero que convido você a pensar como você está lidando com isso. O Walter fez um comentário aqui. Nesse momento, não podemos confundir pouco caso ou indiferença e tomarmos algumas decisões, ações estratégicas ou planejadas. As ações sempre são pânico. As ações estratégicas ou planejadas, Walter, nunca são pânico. As ações não planejadas ou não estratégicas talvez possam ser fruto do pânico. Mas se você está tomando decisões com base numa razão, no equilíbrio entre razão e emoção, eu não tenho nada a dizer sobre isso. E a Graziele falou o seguinte: Luiz, não é o meu caso e nem o seu, mas para os que acreditam somente nessa existência, como lidar com essa ansiedade? Por que a crença na vida eterna nos dá mais força para vencer essa ansiedade, certo? Bom, com relação a quem acredita, a pessoa acredita já tem uma ideia de que, tendo fé, a vida pode ser melhor. Agora, para os que não acreditam, eu lamento, eu não tenho como ajudá-los, a não ser que eles tenham um pouco de curiosidade e queiram desafiar suas crenças, né? Tem um filme chamado... como é que é o nome do filme, cara? Um filme sensacional que mostra a história de várias pessoas, mas uma delas um ateu por convicção, que na hora da morte ele reconhece a crença em Cristo e que por ter uma emocionalidade muito imatura, ele não reconhece isso em vida. Eu vou lembrar desse filme e no feed depois eu coloco aqui. Mas eu gosto muito da ideia, Grazi, de conversar com as pessoas sobre as possibilidades. Quando você mostra para as pessoas um carro, elas identificam o carro. Essas pessoas mais céticas, Quando você mostra para as pessoas um planeta suspenso no nada, o modelo mental dessa pessoa muda um pouco. Eu nunca tive o expediente, como já tentaram fazer comigo, mas hoje não precisa mais, que eu já tenho a minha convicção, mas eu nunca tive o expediente de querer convencer ninguém a acreditar em nada. Mas eu sempre tive e tenho tido o expediente de ajudar as pessoas a duvidarem do que elas acreditam. Aí é uma outra história. Então, eu iria por esse caminho. Se ele não acredita em Deus, né, ou se ele não acredita em nada, eu lamento por ele, né, porque eu não acredito que a vida seja só isso aqui. Mas, né, como diz lá a Constituição e como diz o Manual dos Direitos Humanos, cada um tem o direito de pensar e fazer o que bem entende da sua vida. Não tem certo, não tem errado, mas haverá consequência, eu não tenho dúvida disso, né? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui o que mais. Também te admiro, Célia. Valeu, obrigado. Bons tempos aqueles da Make-A-Wish, né? Luiz Tomás, grande Binato, sensacional, reverências mútuas sempre. Fabiana falando, como é ótimo ouvir e participar de um assunto interessante, com qualidade, parabéns. Legal, Fabi, obrigado pela presença. A Isa também falando, parabéns, Binato, ficaria aqui te ouvindo por horas, excelente assunto. Eu também ficaria por horas, mas é hora de acabar. O Luiz, alto nível sempre atrai pessoas na mesma vibe. Essa é a ideia, ô Luiz, essa é a iniciativa. Esse ano eu estou com uma iniciativa que eu estou chamando de The Thinker Model Project, um projeto baseado no modelo do pensador, um livro que eu escrevi, que muitos aqui já conhecem, outros ainda não. Quem quiser saber mais sobre ele, pode me procurar, que eu dou informação. Estamos criando uma comunidade de executivos no Facebook, você pode me mandar uma mensagem se quiser entrar, ou entra no meu Face e acessa o grupo de lá. A gente vai colocar muitas coisas ao longo desse ano nesse grupo do Facebook. Eu estou soltando um e-mail toda segunda-feira
sobre temas relacionados a autoconhecimento, ligado à liderança, ligado ao papel dos executivos, que eu acho que tem uma importância muito grande. Enfim, estou fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que me move, aquilo que me faz sentido, de uma maneira que possa agremiar mais pessoas e, com isso, a gente formar uma comunidade de pessoas que estejam na mesma vibe, como o Luiz mencionou, e que não necessariamente concordem. A gente está vivendo momentos de extrema polaridade, onde as pessoas não conseguem sequer discordar. E quando uma pessoa não consegue discordar da outra, não consegue conversar com a outra, eu acredito que ela reduziu, ela caiu na escala da humanidade. Ela está muito mais próxima das eras medievais, obviamente não lutando com espadas ou com escudos, mas lutando com a palavra, que muitas vezes é mais mortal do que um punhal. É isso aí, galera. Valeu, Inês, obrigado também. Valeu, Paulinha, muito bom esse livro, recomendo fortemente. Beleza, espalha aí para todo mundo. A Sandeli também falando, muito bom te ouvir, parabéns, legal. Valeu também, Patrícia, gratidão também. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, são 20 horas e 51 minutos. Fica, então, o pedido para que você use esse momento da vida, do mundo, para refletir, para pensar sobre você no seu papel, no humano que você empresta para os cargos que você tem, nas escolhas que você está fazendo. E acredita em mim, pessoal, não tem certo, não tem errado, mas tem consequências. Tem consequências. Não se iluda. Eu não vou fazer o papel eu não sei qual é a verdade, eu estou em busca da minha. Todos devemos estar em busca das nossas aí, muitas das nossas verdades se conectam e se cruzam, e aí criamos comunidades, o que é muito bacana, mas saiba que a sua escolha, certa ou errada, vai trazer consequências. E quanto a isso, não dá para se colocar no papel da vítima. Acredito e reputo um respeito danado por todo mundo, e por respeitar todo mundo, acredito que todo mundo é capaz de fazer suas escolhas, desde que você já tenha um certo grau de independência intelectual, emocional, física e espiritual. E aí a gente segue na nossa jornada, onde o coronavírus é só mais um capítulo, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado também, valeu, Adriana, valeu, Brinkman, valeu, Léo, valeu, Célia, Maria Cirlei, que está sempre presente, às vezes ela curte coisas que eu ainda nem postei, ela é tão veloz no curtir que eu ainda nem postei, ela já curtiu. Valeu, Isa, também, nos veremos em breve na igreja. Valeu, pessoal, obrigado a todos, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Até a semana que vem com a live número 3. Até mais. Tchau. Falei mais que pobre na chuva. Ixi.